Olá, amigas e amigos aqui do nosso canal, sejam muito bem-vindas, bem-vindos. Hoje nós comentaremos o tema repetitivo de número 1201 do Superior Tribunal de Justiça, que foi veiculado no informativo de jurisprudência número 857, de 12 de agosto de 2025. Esse tema, ele dá uma nova interpretação, né, que o Superior Tribunal de Justiça chama de revisão de tema em relação a um tema anterior, que é o tema 434 do STJ. Pessoal, prestem atenção no contexto desses temas, tá? É importante você saber que, a rigor, um desembargador, um ministro, ele é um juiz, é um julgador, mas antes de ser juiz e julgador, ele é um membro integrante de um órgão julgador colegiado. Isso é importante saber. Isso o aparta da condição de juiz de primeiro grau. O juiz de primeiro grau é efetivamente o julgador unipessoal, né, que irá colher provas, instruir o processo, sanear o processo, julgar o processo, colocar ali a sua assinatura e o seu nome na sentença ao final do processo. Ok. Quando você vai para a realidade de um tribunal, os julgamentos unipessoais, a rigor, eles não existem. Ah, professor, mas a gente vê toda hora decisão do ministro tal, decisão do desembargador tal, unipessoal, sim. Excepcionalmente, há hipóteses legais nas quais se permite que o integrante de um tribunal colegiado, ou seja, que não é unipessoal, porque o julgador é um colegiado, é diferente do juiz de primeiro grau, é permitido que ele, por uma delegação do órgão julgador, como integrante desse órgão julgador e não como juiz unipessoal, ele tome decisões monocráticas. As decisões monocráticas nos órgãos colegiados, elas têm que ser interpretadas como exceção. A regra é que a decisão, ao fim e ao cabo, seja do colegiado. Agora, casos que tenha já jurisprudência firmada do colegiado, casos que são meramente de conhecimento recursal, ou seja, esse recurso é intempestivo. O julgador, que é o relator, o julgador unipessoal, ele vai tomar uma decisão monocrática não conhecendo aquele recurso, por exemplo, por intempestividade, porque aquele é um tema de conhecimento recursal que se permite abrir a possibilidade de decisões unipessoais em órgãos colegiados. Mas o órgão julgador é o colegiado, mesmo quando, tecnicamente falando, pela pureza do processo, mesmo quando um julgador decide unipessoalmente, ele o faz em nome do colegiado. E qual é a segurança que se dá ao jurisdicionado de que isso ocorra efetivamente na prática? O jurisdicionado, ele tem acesso ao colegiado por meio de um recurso, de uma técnica processual recursal, chamada de agravo interno. O agravo é interno justamente porque ele se dá intestinamente nas entranhas de um mesmo órgão. Ou seja, o ministro, o desembargador, age unipessoalmente de modo excepcional em situações nas quais a lei permite, por delegação, decidindo por delegação do colegiado, em nome do colegiado, como uma espécie de decisão ali unipessoal, mas que é uma decisão do colegiado, mas a parte pode lançar mão de um recurso interno para acionar efetivamente o órgão julgador e levar a questão ao colegiado. Ok? Beleza? Então, aí o que acontece? Se questiona quando, nos casos, por exemplo, o órgão colegiado já decidiu essa questão. Para que o órgão colegiado, por exemplo, uma situação hipotética em que a justificativa para a decisão unipessoal do julgador em nome do colegiado se dê, por exemplo, neste exemplo hipotético, em virtude de um precedente que já foi formado no colegiado, a questão já foi discutida, já houve amplo debate, e a partir dali, daquele amplo debate, os julgadores individualmente passaram a decidir monocraticamente. Então imagine uma questão que foi para o plenário do STJ ou para a sessão de direito público do STJ, foi decidida, foi julgada, e a partir do aravante, os julgadores
individualmente passam a decidir os outros processos monocraticamente, mas as partes continuam fazendo um agravo interno. A mesma coisa pode acontecer nos tribunais de origem, tá? Nos tribunais regionais federais, etc. Pois bem, vejam só. Isso torna o trabalho do STJ mais contraproducente, porque abarrota as pautas do órgão colegiado com itens, processos de agravo interno, quando o colegiado quer se dedicar ao tempo de analisar coisas novas, de analisar teses novas, ainda que sejam sobre temas antigos, mas pontos novos. Ele não quer ficar só replicando a mesma decisão que ele já tomou lá atrás. Então se discute a possibilidade de multar processualmente o agravo interno na condição de recalcitrância processual, de lançar mão do agravo interno, tão somente para o colegiado dizer novamente o que ele já disse, sem trazer nenhum elemento novo, que seria uma proposta de overruling, ou seja, uma proposta de superação daquele entendimento, seja pela superveniência de um fato novo, seja a superveniência de uma lei nova, ou por um distinguish. Olha, o meu caso é diferente, eu não desconheço que os precedentes foram formados e foram discutidos nesse sentido, mas o meu caso é diferente. E o meu caso é diferente, e aí exige no agravo interno um esforço argumentativo muito grande do recorrente, no sentido de apartar, de diferenciar o motivo pelo qual o seu caso é diferente. Então, essa é a questão aqui posta no informativo 857. A possibilidade de imputar multa quando o recorrente lança mão do agravo interno. Essa multa é legal. Ela vem em lei. Vejam só o contexto antigo do tema 434. Tá? Estou comentando aqui o tema 434 e o tema 1201. O tema 1201 foi decidido em agosto de 2025, o tema 434 em 2010, ainda à luz do código anterior. Vamos ver aqui o que é que dizia. Então, esse aqui é o tema 434. O tema 434. Esse tema 1200... Espera aí. Esse tema 1200... Eita, minha canetinha aqui do iPad. Volte a vida. Agora sim. Esse tema aqui é uma revisão... Estão vendo aqui, né? Estão vendo? Revisão do tema 434. O tema 434 era o seguinte, ó. Discute-se a legitimidade da aplicação da multa prevista no artigo tal ao fundamento da necessidade de esgotamento de instância para fins de acesso às cortes superiores. E a tese firmada à época foi o seguinte: o agravo interposto contra a decisão monocrática do tribunal de origem. Olha que técnica bacana. A decisão monocrática não é do desembargador. A decisão monocrática é do tribunal. O desembargador age em nome do tribunal. Então não existem julgamentos unipessoais em órgãos colegiados. Isso é uma questão técnica muito importante, tá? Então, a tese aqui está primorosa. O agravo interposto contra a decisão monocrática do tribunal de origem, com o objetivo de exaurir a instância recursal ordinária, ou seja, cidadão está lá com o processo dele, uma apelação no Tribunal Regional Federal da Terceira Região, em São Paulo, e um desembargador, valendo-se da autorização para decidir monocraticamente, em nome do colegiado, ele, a sessão deste tribunal já decidiu no seguinte sentido, então negue provimento ao recurso de apelação. Para que esta parte acione o STF ou o STJ, ele precisa de uma manifestação do colegiado. Ele faz o agravo interno para provocar o colegiado para poder acessar o STJ. Então, o agravo interposto contra a decisão monocrática do tribunal de origem, com o objetivo de exaurir a instância recursal ordinária, ou seja, de antes de interpor o recurso especial ou extraordinário, que são recursos extraordinários em sentido amplo, lançar mão de todos os recursos ordinariamente previstos na instância ordinária, primeiro e segundo grau jurisdicional, a fim de permitir a interposição do recurso especial e do recurso extraordinário, não é manifestamente incabível ou infundável, o que torna inaplicável a multa do 557, parágrafo 2º do CPC de 73, que dizia o seguinte: 557, quando
manifestamente infundado o agravo, o tribunal condenará o agravante a pagar ao agravado multa entre 1% e 10% do valor corrigido da causa, ficando a interposição de qualquer outro recurso condicionada ao depósito do respectivo valor, tá? Do respectivo valor. Beleza. Esse era no CPC de 73. E aí o STJ, analisando este dispositivo, que tem um correspondente no CPC de 2015, que a gente vai ler agora, ele disse, olha, essa multa aqui, ela não cabe. Não cabe simplesmente porque qual é o percurso recursal que o recorrente precisa percorrer para chegar ao STF ou STJ. E aqui eu convido vocês a verem alguns vídeos que eu tenho aqui sobre repercussão geral e sobre repercussão geral e o funcionamento do sistema judiciário brasileiro. Nós temos basicamente um juiz de primeiro, tá aqui o iPad todo, um juiz de primeiro grau, que é unipessoal, né? Desculpe a letra, viu, pessoal? Eu tenho que escrever aqui rapidinho para o vídeo não ficar muito longo. Um juiz de segundo grau. Isso aqui é a instância ordinária. Como é que você acessa numa sentença o juízo de segundo grau? Por meio da apelação. Agora, em casos nos quais já haja precedência do tribunal, essa apelação pode ser decidida monocrática. Como é que você acessa efetivamente o segundo grau, o colegiado? Qual é o recurso? O recurso de agravo interno. Então, entre a decisão monocrática do segundo grau jurisdicional e a manifestação do colegiado, você tem um recurso que a gente chama de recurso ordinário, né, que é o esgotamento da instância ordinária, chamado de agravo interno. Se, hipoteticamente, é lançado um RESP ou um RE diretamente da monocrática, ele não vai ser conhecido. Por quê? Porque não foi esgotado os recursos ordinariamente previstos na instância ordinária. Para acessar o STF ou o STJ, é preciso esgotar esses recursos. Então, o recorrente ele tem que seguir essa via para poder chegar ao STF ou ao STJ. Certo? Aí o que é que ele faz aqui? Deixa eu voltar aqui. Ele faz primeiro o agravo interno, para depois que o colegiado firmar aqui não mais uma mono, né? Agora aqui um acórdão. De um acórdão, aqui a gente encerra a instância ordinária e vamos acessar deste acórdão via RESP e via RE o STJ e o STF. Ok? RESP e RE. Deixa eu diminuir isso aqui para ficar melhor. Diminuir isso aqui. RESP e RE desse acórdão. Ok. Beleza? Aí quando chegou lá no STJ, né, e no STF, também pode ter uma monocrática aqui, né, de um ministro. E aqui também existe o agravo interno, né? Aqui também existe o agravo interno. Esse agravo interno daqui, ele não é o agravo interno, esse agravo interno daqui é o agravo interno deste colegiado aqui, deste órgão colegiado aqui, né? Também tem um agravo interno, porque eventualmente o resto pode ser não conhecido, não provido, mas essas instâncias aqui a gente chama de instâncias de extraordinárias. Ok? Então, essa tese aqui do tema, tá ao contrário aqui a minha câmera, perdão. Essa tese do tema 434, ela está nesse contexto do esgotamento das instâncias ordinárias. Ok. Então foi firmado esse tema. Esse artigo 557
557, parágrafo 2º do CPC, ele encontra correspondente no CPC de 2015, 2025, 2015, né? No parágrafo 4º do 1021. Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente, em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre 1% e 5% do valor atualizado da causa. Seria o correspondente àquele tema, aquele artigo do CPC. E aí o STJ afetou o tema 1021 não apenas para, como ele próprio diz aqui, revisitar o tema 434, mas ele deu uma amplitude maior, porque como nós vimos aqui, o agravo interno também tem no STJ. Então a gente vai ver que, inclusive, ele alcança outros contextos, tá? Outros contextos. Vamos ver aqui quais são as novas teses que foram firmadas para o tema 1021. A tese para o 1000 e para o 434 ficou clara para vocês, que é para esgotar, né? Agora, no 2021, para esgotar as instâncias ordinárias, não será aplicada a multa. Agora, no 2021, o STJ bota uma vírgula. Bota uma vírgula. Peraí, vamos desenvolver melhor essa ideia. Por quê, pessoal? Porque nós temos já um sistema de precedentes bastante consolidado. Bastante consolidado. O STJ chegou no momento em que ele vai qualificar a ideia anteriormente desenvolvida quando a decisão unipessoal do integrante do órgão colegiado ela tem amparo, muitas vezes, em repetitivos, em julgamentos repetitivos. Então vamos ver aqui. Ou seja, o ministro tal, o desembargador tal, decidiu com base em repetitivo. O cara vai fazer um agravo interno. Ele tem que ter uma justificativa para isso. Então vamos olhar aqui. Vamos olhar aqui. Nesse novo contexto, estava o STJ no tema 1201 a discutir o seguinte: a aplicabilidade da multa do parágrafo 4º do 1021, que no código anterior era aquela do 557, que foi interpretada no tema 434, quando o acórdão recorrido baseia-se em precedente qualificado. Possibilidade de se considerar manifestamente inadmissível e improcedente, ainda que em votação unânime, agravo interno, cujas razões apontam a indevida ou incorreta aplicação de tese firmada em sede de precedente. O que foi que o STJ decidiu? O STJ decidiu o seguinte. Ele dividiu a explanação dele em 2 pontos e a gente vai ver aqui. Mas vamos lá, o que foi que o STJ decidiu? Ponto 1. O agravo interposto contra a decisão do tribunal de origem, ainda que com o objetivo de exaurir a instância ordinária, ou seja, aqui que é uma vírgula, né? É o desenvolvimento, né? É o desenvolvimento do tema do anterior, do tema 434, ainda que com o objetivo, foi esse o fundamento do tema 434 que a gente leu, né? Ainda que com o objetivo de exaurir a instância recursal ordinária, a fim de permitir o recurso especial recurso ordinário, né? Quando apresentado, aqui que entra o X da questão, quando apresentado contra a decisão baseada em precedente qualificado como oriundo do STF e do STJ, autoriza a aplicação da multa. Tá? Então, veja só. O que é um precedente qualificado, pessoal? Vamos olhar o que é um precedente qualificado? Pessoal, o que é um precedente qualificado? Vamos olhar aqui. Eu sei que talvez a maioria saiba, mas se você souber, você pula aí essa parte. Artigo 927. Lembrem-se, o tema 434 foi editado numa época que não tinha CPC. Então não tinha artigo dizendo que é precedente qualificado, com toda essa estruturação do sistema de precedentes, que agora a gente tem um código que dá aqui, ó, um conceito, né, de precedentes. Olha só. Os juízes e os tribunais, não chega a dar um conceito de precedente, mas dá quais são os precedentes obrigatórios. Os juízes e os tribunais observarão as decisões no processo objetivo, inciso 1, súmula vinculante, inciso 3, que aqui é, inclusive, um ponto mencionado aqui na descrição do problema submetido ao tema 1021, que a gente acabou de ler.
os acórdãos em incidente de assunção de competência ou de resolução de demandas repetitivas e em julgamento de recursos extraordinários e especiais repetitivos, que nada mais são do que a famosa técnica de julgamento por amostragem. Se retira um, ou, na verdade, dois ou mais processos relativos a um tema controvertido, seja de interpretação do sentido e alcance de normas constitucionais, aí cabe ao Supremo, seja de interpretação do sentido e alcance de normas infraconstitucionais, e aí cabe ao STJ, né? E julga como paradigma e aquela tese é replicada em todos os casos que tratem do mesmo tema. Isso aqui é o âmago da questão. Se a decisão unipessoal do desembargador, do juiz integrante de um colegiado está baseada, fundada, num precedente obrigatório, a interposição do agravo interno, ainda que na circunstância lá do tema 434, que seja para acessar o STJ e o STF, ou seja, ainda que dentro desse contexto aqui que eu desenhei no meu garrancho, se essa mono aqui, ó, se essa mono aqui está fundada num precedente do artigo 927, que está aí no livro, inciso 3, está aqui na sua tela. Se essa mono tiver com base nesse dispositivo, esse agravo interno vai ter multa, que era um garrancho, virou um grande garrancho. Vai ter multa. Esse é o item 1 da nossa tese. O agravo interposto contra a decisão do tribunal de origem, ainda que com o objetivo de exaurir a instância recursal ordinária, a fim de permitir a interposição de recurso especial de recurso ordinário, quando apresentado contra a decisão baseada em precedente qualificado, oriundo do STJ ou do STF, autoriza a aplicação da multa. Vamos para o item 2. 2. A multa prevista não é cabível quando? Aí isso aí é o que eu já falei para vocês. Falei para vocês. A distinguish e overruling. A alegada fundamentadamente, a distinção ou superação do precedente qualificado do STJ ou do STF. Ou seja, quando esse precedente aqui, do inciso 3 do 927, não mais se sustenta, seja por alteração nos supedâneos fáticos ou jurídicos, enfim, o andar da vida, os precedentes não engessam a vida. Então é possível que o direito superveniente mude o precedente. Ou uma proposta de evolução, de distinção do tema. Do meu caso é diferente. O meu caso é diferente. Eu faço isso direto. Né? Várias vezes, como procurador da Fazenda, eu vejo casos que são diferentes. São diferentes. Né? E aí, inciso 3. Inciso 2 aqui. A decisão agravada estiver amparada em julgado de tribunal de segundo grau. Ou seja, o julgado de segundo grau, aqui é o tema, aqui é o que sobrou do tema 434. Ou seja, este agravo desafiar um julgamento de um tribunal de segundo grau que não é repetitivo e que não está fundamentado no repetitivo. Que não está fundamentado, ou seja, o desembargador decidiu monocraticamente em nome do colegiado, mas com base num precedente que não é qualificado. Aqui é o tema 434. Por isso que o tema 434, ele permanece para esse item 2 aqui, ele permanece aqui. O tema 1021, ele alarga a aplicabilidade do 434 sem o anular totalmente. Porque o 434 continua tendo aplicabilidade, não vai ser aplicada a multa, desde que o desembargador lá do TRF3 tenha decidido monocraticamente, mas com base num precedente do próprio TRF3. Sem ser com base num precedente nos termos do 927, inciso 3. Item 3. Excetuadas as hipóteses supras, caberá ao órgão colegiado verificar a aplicação da multa, considerando-se a peculiaridade do caso concreto. O item 3 serve para que essa multa não seja automática. Não seja um item lá da emenda automático. Tá? E aí, pessoal, aqui o STJ faz, na leitura do informativo, né, uma subdivisão aqui, né? A primeira questão ele divide aqui, é muito interessante, que ele faz aqui.
A primeira questão afetada ao julgamento tem o seguinte teor: aplicabilidade da multa prevista quando a decisão recorrida se baseia em precedente qualificado. Esse é um ponto. Esse aqui é um ponto. E esse ponto, oh meu Deus. Voltamos? Voltamos. Esse é o primeiro ponto, velho. Esse aqui é o primeiro ponto, né? Que justamente ficou aqui. Aí o segundo ponto que o STJ fala, aqui. Aí vocês leiam aí. Eu não vou ler para não ficar cansativo. O vídeo já está muito longo. O meu objetivo aqui é explicar para vocês isso aí. Segundo ponto. A segunda questão afetada para julgamento tem o seguinte teor: possibilidade de se considerar manifestamente inadmissível e improcedente, ainda que votação unânime, agravo cujas razões apontam a indevida ou incorreta aplicação da tese. Indevida no sentido do distingue-se. Incorreta no sentido do distingue-se. Indevida no sentido do overruling. Então foi isso que foi decidido aqui nesse temaço. Serve para a gente revisar aqui. Não é só um tema aqui, é um tema que serve aqui para a gente revisar aqui a estruturação do poder judiciário, né? Muito legal isso aqui, né? Muito bacana esse tema. E é isso, meus amigos. Eu vejo você em mais um vídeo. Assista o vídeo desse informativo. Nós temos um vídeo desse informativo que está dividido em julgamentos de direito público, direito privado, direito penal. E veja outros vídeos, acompanhe a gente aqui no canal. Eu estou sempre postando, quando posso, os informativos com a maior velocidade possível. E muito obrigado pela sua atenção, em especial a todos que ficaram aqui até o final. É uma honra para mim. Um grande abraço e fiquem todos com Deus, bons estudos.